Fala galera, sejam muito bem-vindos a esta aula de História. Eu me chamo Daniel, serei o professor de vocês neste momento e é um grande prazer eu poder ajudar vocês nessa jornada de aprovação para o processo seletivo do SESI. A gente vai fazer aqui uma análise das provas antigas, porque isso é importantíssimo, tá? Nesse processo de preparação para o vestibular, a gente está corrigindo as questões anteriores e entendendo o perfil da prova. É assim que a gente faz o melhor preparo possível, principalmente considerando que a prova está logo ali na frente. Então vamos lá? Eu conto com vocês. Foquem aí, coloque não perturbe no celular, dê um jeito de se concentrar somente aqui, porque agora a gente vai fazer uma revisão incrível, tá? Então vamos lá, análise da prova de 2019, mas não vamos parar por aí, vamos fazer análise de todas as provas anteriores. Vamos passar esse slide aqui. Então vamos lá, galera. No último ano, Luzia... Peraí, quem é Luzia? Olha só, eu não vou continuar aqui sem a gente entender quem é Luzia. Você sabe quem é Luzia? Você sabe quem é Luzia? Tem que saber quem é Luzia. Você precisa saber quem é Luzia, né? Luzia é um fóssil, galera. É um fóssil que foi encontrado em 1975, lá na região de Minas Gerais. Hoje, o lugar onde ela foi encontrada é um sítio arqueológico, tem alguns artefatos, tem muitas coisas importantíssimas lá. E Luzia vai quebrar alguns paradigmas da arqueologia e da história que a gente tinha, pelo menos das hipóteses que existiam, para as pessoas terem chegado aqui na América. Vocês lembram disso? Vocês estudaram na origem da espécie humana? E fique tranquilo, isso aí não é biologia não, é história mesmo, tá? A história é um campo de conhecimento muito vasto. É claro que envolve inúmeras outras ciências para a gente fazer uma investigação muito lá atrás. Por exemplo, quando a gente fala de Big Bang, a origem do universo e tal, deixa de ser história? Não deixa, mas acaba sendo um campo de estudo da física, da astronomia. Mas vamos voltar aqui, vamos nos concentrar no fato exclusivo aqui para a gente entender a Luzia. Como eu estava te dizendo, a Luzia acaba sendo um fóssil de extrema importância porque ela vai ser disruptiva. Porque quando os caras começam a analisar as características morfológicas de Luzia, ela parece muito mais com africanos ou aborígenes australianos. Olha que loucura. Diferente da galera dos indígenas que a gente conhecia aqui. Ou diferente do pessoal da Sibéria. Sibéria é aquela região da Rússia mais para o Oriente. Aquela região que quase se conecta com o Alasca. Vocês provavelmente já estudaram que uma das migrações até então compreendidas era de que os humanos teriam passado pelo Estreito de Bering e chegados aqui na Era do Gelo, há 13 mil anos atrás, quando muito provavelmente existia uma ponte de gelo que unia ali o Alasca e onde é atualmente a Rússia, região da Sibéria. Então a gente tem uma conexão continental entre a América do Norte e a Ásia. Isso era a especulação que faziam a hipótese mais plausível. Só que peraí, se ela não tem característica do pessoal da Sibéria, que era uma característica mongoloide, como assim, hein? Será que existiram outras rotas de migração? Será que existiram em diferentes momentos? Os caras vieram pelo mar, vieram ali da Oceania? Será que isso é possível? Então, inúmeras questões começam a ser feitas em torno desse fóssil. Ora, eu imagino que ele é de grande importância. Aí o que acontece? Infelizmente, em 2018, acontece um incêndio no Museu Nacional. Mas, ainda bem, o fóssil de Luzia foi encontrado e ele está íntegro. Tá? Ele conseguiu sobreviver ao incêndio. Isso é de muita importância. Então esse fóssil, galera, data há 11.500 anos. É muito tempo. Beleza? Ok, já falei de Luzia. Vamos continuar aqui a nossa leitura para a gente entender. Às vezes o texto nem quer muitos detalhes de Luzia, né? Mas é bom a gente pensar. Conhecimento vale muita coisa. Então vamos lá. Luzia, aí tem a foto aqui do crânio dela. Foi vítima do incêndio ocorrido no Museu Nacional, na cidade do Rio de Janeiro. E foi com alívio que pesquisadores noticiaram que o crânio desta importante mulher foi localizado entre os escombros. Ainda bem, né, galera? Olha, tem um textinho aqui, eu não vou fazer a leitura dele para ser mais dinâmico. Ele está abordando um pouco da Luzia e, é claro, vocês, por favor, façam a leitura. E natural que se fosse fundamental a leitura dele,
eu faria com vocês, mas vamos ver, vamos descobrir. Vamos dar uma olhada aqui. A importância de Luzia na história relaciona-se com... Opa! Então, uma pergunta bem objetiva. A gente vai analisar ali e eliminar as questões que não... as alternativas que não fazem sentido aqui. Então, vamos dar uma olhada. Alternativa A. Os vestígios do período escravocrata no país. Pô, galera, período escravocrata não, né? Muito recente. A gente está falando do período da Idade Moderna. Caramba, Luzia 11.000. Nossa! Isso aí já está muito longe do período escravocrata do país. Olha, você com um mínimo de conhecimento histórico descartaria a alternativa A sem sombra de dúvidas. Então vamos descartar completamente, tá? Período escravocrata vai começar aí no século XVI, não está muito longe. Então, alternativa B. As informações acerca dos povos dos sambaquis. Tá, os povos dos sambaquis, galera, até estão ligados de certa forma, porque se relacionam aí unicamente, tá? Olha só, se relaciona unicamente com o fato de que os sambaquis também estão dentro daquele contexto pré-histórico da América. Mas são povos diferentes e, inclusive, datam diferente. Né? Os sambaquis não são tão antigos, tanto é que Luzia é disruptiva em vários sentidos. Ela representa um outro povo que a gente não conhece quase nada. Então não são os sambaquis, né, os responsáveis por aqueles montes que foram criados na antiguidade e que estão por quase todo o litoral brasileiro, que provavelmente você estudou e talvez você até visitou ali no Rio de Janeiro. A gente consegue encontrar uns, por exemplo, em Cabo Frio. Então, alternativa C, vamos observar. A história do povoamento do continente americano. Opa, aí já começa a ser interessante pra gente, tá? A Luzia com certeza se relaciona à história do povoamento do continente americano. Isso sem sombra de dúvidas. Então a gente tem uma alternativa que está dizendo o que é, sem grandes firulas, então a gente pode apostar nele. Beleza? Olha só, imagina que você está fazendo essa prova, você realmente ficou em dúvida entre a B e a C. Caramba, pô, se a Luzia é tão antiga, se a Luzia realmente representa uma coisa disruptiva em relação ao que se pensava sobre os povos que viviam aqui na América no passado, nossa, então ela pode sim dizer respeito ao povoamento do continente americano, porque ela está muito próxima das datas que se aproximam às supostas migrações. Agora os povos sambaquis já são mais recentes, beleza? Antigos, porém mais recentes. E aí você teria que matar com esse raciocínio, tá? Você precisa ter algum conhecimento sobre essa história da antiguidade americana, que é muito pouco tratada e a gente tem poucas informações de fato, beleza? Vamos ver as outras alternativas para ver se elas fazem ou não sentido e a gente conseguir descartar totalmente, né? Letra D. O processo de colonização do Brasil na modernidade. Aí, gente, olha só, não façam isso comigo. Não matem o professor de história do coração. Vocês não podem errar coisas assim tão simples, né? Uma pessoa com mínimo de conhecimento histórico que estudou ali o ensino fundamental normalmente na escola e mesmo não normal, caramba, não dá. Isso é que eu não aceito, não pode. Então, olha lá o que vocês fazem com o professor de história. Tá, então não vai marcar dentro de um contexto assim. Então a alternativa é a existência de impérios unificados e complexos anterior à invasão europeia. Bom, se você observar, a questão ela não traz nada abordando império, não traz nenhum monumento antigo, ela traz um fóssil. Então, o que foi encontrado, nossa, a gente pode ter certeza que se fosse encontrado civilizações antiquíssimas, assim, de 11.000 anos atrás, e encontrassem monumentos que realmente nos fizessem pensar que existiram impérios unificados, isso seria muito falado. Isso seria de uma importância, já é importante aqui o fóssil, mas o daqui, nossa, seria muito difundido e vocês com certeza saberiam. Tá? Então, tentem usar esse raciocínio, né? Porque para ter império tem que ter uma civilização, tem que ter edifício, tem que ter uma coisa mais monumental, mais construído ali, mais organizado.
E ali a questão só está falando de um fóssil. Se existisse uma coisa mais estruturada, com certeza a questão precisaria abordar, teria alguma imagem representando. Tá? Vocês precisam desenvolver esse raciocínio, e é um raciocínio histórico, é uma coisa que faz parte da disciplina, esse pensar histórico, começar a entender esses detalhes que vão fazendo com que a gente descarte muitas possibilidades pouco prováveis dentro de uma questão, tá bom? Então, vamos para a próxima? Opa, temos um texto bem grande aqui, né? Então vamos lá, vamos fazer a leitura desse texto. Daniel Munduruku é escritor indígena, autor de mais de 52 livros para crianças, jovens e educadores. Na ocasião do Dia do Índio deste ano, 2019, concedeu entrevista ao site g1.com. Tá bom. Leia, ali deve ser o trecho, talvez tenha algum erro que eu coloquei no slide aqui, tá? Então não reparem nisso. Leia o trecho extraído da entrevista e assinale a alternativa correta. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesse trecho. Então, deveríamos abandonar a palavra índio e usar indígena? Então temos uma pergunta. Uma palavra muda tudo? Sim, uma palavra muda muito. Nos meus vídeos e palestras, eu tenho sempre feito uma separação fundamental entre índio e indígena. As pessoas ainda pensam que índio e indígena é a mesma coisa. Não é? O próprio dicionário diz isso. A palavra indígena diz muito mais a nosso respeito do que a palavra índio. A palavra índio gera uma imagem distorcida. Já a indígena quer dizer originário, aquele que está ali antes dos outros. Ah, então eu nasci em São Paulo. Eu sou indígena? Não. Você é nativo. Para ser originário, precisa ter um pertencimento a um povo ancestral. O antônimo contrário de indígena é alienígena, aquele que vem de fora. Então, eu uso indígena para reforçar o fato de que somos originários. Além disso, eu não sou um indígena qualquer. Eu tenho um lugar de pertencimento, Munduruku. É importante reforçar a identidade dos povos. Opa, temos um belo texto, né? Daniel Munduruku é um escritor indígena famoso e ele trata dessas questões, né, defendendo a identidade indígena, coisa que é muito importante. Tá? Inclusive, eu vejo muita gente utilizando o termo índio por aí, né? Índio, eu acho que já está ultrapassado, né? A gente já tem que sair um pouco dessa influência europeia, pelo menos as partes ruins, pelo amor de Deus. Então vamos utilizar o termo correto, é porque índio parece com indígena, então acredito que as pessoas realmente pensem que seja sinônimo. Então, olha a prova aí do SESC contribuindo para o nosso aprendizado. Se você não sabia disso, agora você está sabendo, então vamos lá. Mesmo que se você não soubesse, essa é uma questão, a clássica questão de interpretação de texto. Ela utiliza um elemento histórico, mas se você fizer uma leitura atenta do texto, você certamente conseguiria resolver ela. Então vamos lá. Letra A. A imagem distorcida sobre a palavra índio tem origem no equívoco geográfico de Cristóvão Colombo, que registrou erroneamente a sua chegada às Índias, quando na verdade chegou na América. Galera, já estamos aqui cravado a questão correta, né? Isso está muito relacionado ao texto de Daniel Munduruku, né? Porque a crítica que ele está fazendo justamente ao quanto o termo índio não traz, não remete realmente às identidades do povo indígena. Porque indígena, beleza, originário, né? Era melhor que fosse o Munduruku? Poderia ser melhor, porque aí é o povo específico dele, são vários povos, né? Indígena não representa um povo, são vários povos, várias línguas, várias culturas, várias religiões. Então é uma diversidade muito grande. Só que, beleza, você está falando de um povo que era originário. Tudo bem, aceitável. Agora, índio, os caras vieram da Europa em um processo de colonização. Nesse início ali, o Cristóvão Colombo, num processo de exploração, né? Então, pelo menos por parte da Europa, ele acabou descobrindo uma coisa que eles não conheciam. Então, chegaram aqui e a ideia de Cristóvão Colombo era o quê? Chegar nas Índias. Tá? As Índias realmente era o objetivo deles. Por quê? Porque as especiarias valiam muita grana. Muita grana. E os reinos, querendo enriquecer, era muito interessante estabelecer uma rota alternativa para chegar nas Índias. Ora, você com certeza aprendeu
que Portugal acabou fazendo todo aquele esforço de dar a volta na África inteira para chegar nas Índias, justamente para ter acesso a essas especiarias que eram tão valiosas. Então Cristóvão Colombo tinha pensado, opa, o mundo é redondo, vou dar a volta aqui, vou fazer alguns cálculos e vou ir para as Índias, dando a volta ao mundo. Só que ele não esperava que existia um grande continente que impedia que ele desse e chegasse às Índias. Só que quando ele chegou aqui, confiante na sua própria proposta, ele chama a galera de índio, né? Ou os índios, né? Eu cheguei à Índia. E aí isso pegou para os europeus e começaram a chamar o pessoal de índio. Você vê chamando até hoje. É uma coisa que acaba generalizando. São povos tão diferentes, você cria uma figura caricata e visualiza ela no termo índio. Então isso é bom de ser desconstruído. Então vamos trabalhar essa questão aqui nesse sentido, beleza? É uma questão que aborda aí, de certa forma, um conhecimento da expansão marítima europeia, mas que você conseguiria resolver com uma interpretação de texto. Porque vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Para a superação do preconceito contra os povos originários, Daniel Munduruku aconselha também a superação dos nomes índio-indígena. Não, ele não aconselha sobre a superação do nome indígena. Ele está defendendo a ideia de que o nome indígena é o termo correto em relação a índio. Então, essa questão não faz sentido. Letra C. A violência empreendida, que deve ser um erro, tá? Esse tracinho A. Empreendida pelo processo de colonização do Brasil, eliminou a possibilidade de presença indígena no Brasil contemporâneo. Pô, galera, não pode cometer um erro desse. A gente sabe muito bem que existem indígenas até os dias de hoje, tá? E não é pouca gente, muita gente. A gente tem provavelmente cerca de 1 milhão de indígenas vivendo hoje. No passado, com certeza, existiam muito mais, sem sombra de dúvidas. E, infelizmente, realmente houve um genocídio, houve um grande processo de dominação que diminuiu a quantidade desses povos originários que vivem hoje, mas eles ainda vivem. Inclusive por um grande processo de resistência que foi feito em sua época. Tá? Temos os descendentes deles e tudo mais. Então, com muito cuidado com esses termos, eliminou, único, exclusivo, porque a história ela é sempre multifacetada, é muito difícil você definir alguma coisa histórica em algo muito determinista, em algo muito sólido, né? Aquela coisa exclusiva, aquela coisa única, ou eliminou, não existe... Que isso? É muita prepotência, cuidado, a história não tem essa não, tá? Muito difícil, muito difícil. Então, esse é um macete muito interessante para você eliminar alternativas que são pouco prováveis de serem as corretas, tá, gente? É importante vocês levarem isso em consideração. A gente vai analisar isso ainda. Vamos lá. Então, continuando D. Os termos índio e indígena são sinônimos negados por Daniel, que prefere ser identificado pelo nome de seu povo, Munduruku. Ele não nega o termo indígena. Ele apenas fala o quê? Que ele não é um indígena qualquer, que ele tem um lugar de pertencimento e que é importante reforçar a identidade dos povos, né? Uma vez que existem vários povos indígenas. Então, quando você reforça a identidade, isso tem uma grande relevância, né? Agora, recusar, ele não recusa. Então, temos uma questão que poderia ser resolvida facilmente com interpretação de texto. Vamos para a próxima. Opa! Essa é uma questão, galera, que traz aqui um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. E aí, geralmente, quando a questão ela traz a carta de Pero Vaz de Caminha, ela vai sempre ser uma questão de interpretação de texto. A princípio, ela é uma carta de difícil compreensão. Tem palavras rebuscadas, palavras difíceis, palavras que a gente não usa mais, que a gente nem sabe o significado. Mas eles não fariam isso, colocar um texto onde você não sabe nada e pedir para você resolver, tá? A não ser que não fosse necessário, que ali fosse uma coisa mais introdutória para você saber de Pero Vaz de Caminha e tentar relacionar algum período ali ao que a questão está querendo tratar. Mas, em geral, vai pedir para você interpretar. E aí você vai interpretar o que você sabe interpretar. Então, por exemplo, eu não preciso nem ficar falando aqui dos significados de palavras diferentes, não preciso nem decifrar o texto de Caminha, eu preciso apenas enxergar aquilo que eu realmente posso compreender.
Então vamos analisar. Vocês vão ver que não é tão difícil quanto parece. A leitura até é difícil sim, né? Mas a resolução da questão não é tão difícil, não se assustem com isso. Você dá uma lida com calma, observa as alternativas, lê o texto de novo, isso tudo faz parte do processo, tá, galera? Então vamos lá. Ser gente bestial, de pouco saber, e por isso tão esquiva. Aqui é uma continuação. Porém, e com tudo isso, andam muito bem curados e muito limpos. E naquilo, me parece ainda mais, que são como aves ou alimárias monteses, as quais faz o ar melhor, pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos, tão gordos e tão formosos. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior quanto a vergonha. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Galera, esse finalzinho aí que já está entregando tudo. Vamos ver se é isso mesmo que a questão vai estar querendo. O trecho acima faz parte da carta de Pero Vaz de Caminha, na ocasião do primeiro contato português com os nativos desta terra. Lembrando que o texto, essa carta, galera, é imensa, né? Não é pequena não. Então, ele vai tratar de várias questões. Uma questão de vestibular, ele pode pegar vários trechos diferentes e pedir que vocês interpretem de forma diferente. Porque o Pero Vaz de Caminha vai descrever muitos detalhes. Tem uma parte, por exemplo, que ele menciona não encontrar metais preciosos. Então, se o texto estivesse destacando essa parte, talvez seria para você compreender, dentro da mentalidade do mercantilismo, que esses caras tinham o objetivo de buscar por metais preciosos em outros lugares e dar início a um processo de colonização caso fosse necessário, caso fosse descoberto. Por quê? Porque metal precioso, o ouro, a prata, era o que eles consideravam riqueza dentro da perspectiva do metalismo. Lembra disso? Então isso é importante. Agora, aqui não fala nada, por exemplo, de metal precioso. Não mencionou. Provavelmente não é isso que a questão quer. Vamos dar uma olhada. Então, na ocasião do primeiro contato com os nativos, esse texto evidencia a intenção do colonizador de... Vamos ver... empreender projeto de colonização baseado no latifúndio monocultor. Caramba, galera! Ele não especifica nada sobre criação de fazendas, de latifúndio, de plantar alguma coisa que ali vai com certeza dar certo. Aqui não. Aqui ele não fala nada disso. Né? Opa, rei, olha só, eu tenho certeza que, pelo que eu vejo desse solo, pelo que eu vejo desse clima, se a gente botar uma cana de açúcar, não está falando nada relacionado a isso, nem nessas palavras de buscar, estou falando aqui de uma forma mais informal, né? Então, não, galera, é uma interpretação de texto pura, observe bem. Explorar as vastas riquezas naturais do território. Não menciona. Não menciona sobre exploração de riqueza. Ainda não, aqui não. C. Garantir a catequização da população nativa. Agora sim a gente consegue ver alguma coisa mais consistente. Caramba, o que a gente vê ali no finalzinho do texto? Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E ele menciona Adão, então você consegue conectar as coisas. Salvar o quê? Salvar aquele contexto de conversão, gente. De conversão cristã. Salvar a alma daqueles indígenas. Então, eles estariam condenados e tal, se eles não conhecessem a palavra de Deus. Né? Todo aquele contexto cristão. Aquele contexto de levar a palavra ao próximo, aquele contexto missionário. Então isso faz parte dessa época. Existe realmente um desejo de levar a conversão a outros povos. Tá? Então vai ter uma grande participação da Igreja Católica aqui, especialmente com a Companhia de Jesus. Eu tenho certeza que você já viu esse conteúdo. Tenho certeza que já. Então, mataria facilmente. É só prestar um pouquinho de atenção. E é por isso que eu estou aqui, para destacar
para esmiuçar, para mostrar que essa questão não é difícil, essas questões não são difíceis, são fáceis, vocês sabem resolver. É só prestar um pouquinho de atenção, tal, calma, tranquilidade, e você vai resolver, tá? Então vamos lá, continuar para ver se as outras fazem sentido. De iniciar projeto de povoamento das terras. Ele não fala nada sobre iniciar um projeto de povoamento. Aqui é muito isso, galera. Não falou, então não faz sentido. Encontrar metais preciosos. Não aborda nada disso. Tá? Então, realmente o foco é religioso. Vamos para a próxima questão. Opa! Vamos lá. A imagem abaixo apresenta a figura de Dom Pedro I no momento posterior à independência política do Brasil. Acompanhada de inscrições, a imagem se tornou um meme que, com humor, critica o nascente governo. A crítica das inscrições na imagem remete. Vamos dar uma olhada, né? Agora sou rei, ninguém vai me moderar. Galera, aqui você precisa de algum conhecimento específico sobre o processo de consolidação do poder de Dom Pedro I após a independência do Brasil. Se vocês lembrarem bem, Dom Pedro I vai convocar uma assembleia para eles discutirem e formular uma Constituição. Constituição é uma coisa importante, galera. Não me olhe com essa cara de Constituição, começou a falar um monte de coisa. Não me olhe com essa cara de começou a falar coisa histórica. Constituição é um conjunto de leis de extrema importância para a organização de um país, para definir as diretrizes de um país. Ora, é um presidente que vai estar lá? Se é um presidente, quem vota nesse cara? Quem pode votar? Como vota? Ou é um rei? E se existe um rei, quem será o próximo em caso de morte? Quais são... O que esse governo considera como importante? O direito, as liberdades individuais são protegidas? A propriedade privada é garantida? Ou não? Ou é tudo do governo, tudo do Estado? São várias questões que a gente precisa pensar. Ou vocês acham que nasceu e aí todo mundo já se organizou bonitinho? Não é assim que funciona, né? Então, a Constituição ela vai ser um documento importantíssimo para definir essas regrinhas. E, claramente, se a gente fez um processo de independência, agora nós somos um país independente, então temos que ter uma Constituição própria, vamos criar? E aí a galera começa a criar. Só que Dom Pedro I fica muito insatisfeito porque aquela Constituição que estava sendo feita estava tendo muitas influências liberais. Aquelas ideias iluministas estavam se espalhando pelo mundo inteiro. Nessa época já tinha acontecido a Revolução Francesa. Nessa época os Estados Unidos se tornaram independentes. E, inclusive, deixaram de... eles se tornaram independentes e não viraram uma monarquia. Eles viraram uma república. Eles romperam com aquele sistema antigo. Né? Então, o que vai ser do Brasil? A galera está fazendo uma parada liberal ali. Dom Pedro I não gostou nada disso. Era alguém que seguia uma tradição absolutista há muitos anos, de uma família de uma tradição absolutista. E com certeza aprendeu isso desde criança. Então quando ele olha aquela galera, aquele pessoal produzindo uma Constituição que limitava os seus poderes, ele vai encerrar aquela brincadeira ali. Opa, acabou esse congresso aqui. Acabou. Não, vocês não vão. Pode todo mundo sair. Fechou. Não tem mais discussão. Isso daqui que vocês fizeram? Isso aqui é a Constituição de vocês? Essa é a Constituição de vocês? Que rasga essa Constituição aqui. Isso aqui não... Caramba, acho que isso aqui é importante. Isso aqui já não é mais interessante, não. Vou chamar minha galera aqui, tá entendendo? Vou chamar o meu pessoal, meus amigos, meus ministros, e a gente vai criar uma Constituição própria. E aí criou, cara. Outorgou, né? Não é promulgado. Promulgado é quando é votado. Agora, ele outorgou, vai de goela abaixo, meu amigo. Vai ser essa aqui e ponto final. E aí, lógico, existem um conjunto de características específicas para a gente estar tratando dessa Constituição, mas o que a questão exige da gente aqui é o seguinte, sobre o poder moderador. Mas
Como assim poder moderador, Daniel? Como assim? Olha, para você ter noção do impacto dos iluministas, a gente teve um pensador, um economista, um cara muito fera, cientista político, o Montesquieu. Ele vai elaborar a teoria dos 3 poderes e ele vai organizar os poderes em 3. Que seria, você já ouviu falar nisso? Executivo, legislativo e judiciário. Esses 3 poderes vão ter um equilíbrio, cada um vai ser responsável por algumas tarefas, tá? E isso vai ter, esse equilíbrio de poder vai ser importante dentro de um contexto onde essa divisão de poder ela funciona justamente para não existir um poder absoluto, para não existir alguém controlando tudo. Uma das grandes críticas dos iluministas, para não entregar o poder nas mãos de uma só pessoa ou de um só grupo social. Que na verdade essa questão de entregar para um grupo social já é uma história mais complicada. Mas vamos pensar em termos aqui de governos absolutistas. Pô, Dom Pedro I, beleza, tá bom, vocês querem, vamos criar os 3 poderes, né, para ter uma organização aqui. Então, o mundo inteiro já está indo por essa linha, mas eu vou definir um poder específico aqui, meu camarada. Um poder específico. Esse vai ser o 4º poder. Ele é o poder moderador. Caramba! No Brasil nós temos o 4º poder nesse momento. E isso, claro, por quê, afinal de contas, Dom Pedro I quis? Porque ele não quis deixar esse lado autoritário de lado. Ele quis ter controle. Ele quis ter poder. E o poder moderador dava poder a ele. Ele conseguia definir quem seria o primeiro-ministro. Ele conseguia vetar algumas leis ou quaisquer que fossem estabelecidas diretrizes dos outros poderes. Um poder significativo para aquele momento. Conseguia definir juiz ou exonerar alguém. Então ele tinha um poder bem significativo. Tá? Então é nesse contexto aí que vai gerar em torno dessa questão. Vamos ver, vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. Ao 5º poder, denominado poder... 5º poder? 5º poder? 5º poder? Acho que não, né? Acho que não. Vamos ver. Poder moderador? Certo. Legislativo, certo. Executivo. Judiciário. Monárquico? Monárquico não, né, galera? Pô, monárquico não. A monarquia não é um poder. A monarquia é um regime político onde você tem um rei. Agora, não está dentro desse contexto. Não faz sentido. A gente corta aqui. B. Ao processo de independência do Brasil e os confrontos com a coroa portuguesa. Não. Essa você elimina com interpretação de texto. Aqui está falando no momento posterior à independência. Aí no processo, acabou. No processo é diferente de posterior. No processo é durante, é o processo. Posterior é depois do processo. Já mataria aí, fácil. E claramente, não tem nada a ver a lógica do moderar com o processo de dependência. C. Ao caráter autoritário evidenciado pelo poder moderador na primeira Constituição do Brasil. Opa! Aqui nós temos uma alternativa correta. Uma alternativa que é muito objetiva. É autoritário? É uma crítica a isso, né? Agora eu sou o rei, ninguém vai me moderar. O cara tem que ser autoritário. Ninguém modera. Esse negócio de moderar o governante aí nessa lógica dos 3 poderes não funciona assim, não. Comigo não. Eu sou o poder moderador. Então isso é Dom Pedro I. Né? Então, a alternativa C, beleza. D. Ao poder moderador como único... Opa, palavrinha duvidosa, hein? Único. Cara, não me lembra que eu falei com vocês? Essas palavras aparecem. O único poder que, teoricamente, tinha plenos poderes sobre os demais, que constituíam as instituições durante o Brasil Império. Então, galera, não é o único, e esses plenos poderes sobre as demais que constituem as instituições durante está um pouco forçado, extrapola um pouco a proposta do poder moderador. Aí, você está em dúvida, por exemplo, nessas duas. Caramba, parece que faz sentido e tal, teoricamente, sei o que, único, pô... Tá duvidoso pelas palavrinhas-chave. E a outra, cara, o caráter autoritário, evidenciado pelo poder moderador, na primeira Constituição do Brasil. Perfeito. Não tá errado. Então como é que você decidiria para outra se não tá errado? Você entende? Quando você tá entre duas, tenta enxergar uma que tá mais limpa, tá mais... Pô,
essa aqui tá falando tá certo. Se você sabe que ela tá certa, mas se você não sabe, fica um pouco mais complicado. Agora, quando você souber, pô, isso daqui tá certo, cara. Só não seja confundido, né? Porque, por exemplo, você poderia definir que a D estava certo, mas assim, cara, a outra, sabe? A outra tá falando um pouco demais. Tá colocando alguns termos ali que é justamente para te pegar, é uma pegadinha. A alternativa é a opção pelo modelo monárquico de governo em oposição à escolha republicana dos países vizinhos. Não. Isso aqui já não tem nada a ver com a crítica feita nesse meme. Não fala nada sobre moderar, com o que tem a ver com a escolha republicana dos países vizinhos. Não tem. Tá? É isso. A gente consegue aí ter um bom panorama dessa questão. Vamos lá. Opa. Ó, tá falando de conquista da Lua, a gente já espera que vai ser Guerra Fria. Guerra Fria. Conquista de Lua, Guerra Fria. E sabe o que é curioso? Eu já vou revelar nesse spoilerzão aqui, para você assistir os outros vídeos que eu vou fazer sobre as outras questões aqui, que não vai ser só esse vídeo não. Spoilerzão. Cai o tempo todo Guerra Fria, cara. E toda hora eles falam dessa Lua. É impressionante. A alternativa só muda, mas o contexto é muito parecido. Vocês vão ver. Então vamos lá. Leia a notícia abaixo. Conquista da Lua completa 50 anos em clima de nova corrida espacial. A humanidade agora quer ir além. Marte deve ser a próxima parada. Opa, será que? Então, Rio. Foi um salto tão gigantesco que a humanidade não conseguiu suplantá-lo até hoje. 50 anos depois do histórico pouso na Lua, em 20 de julho de 1969, os americanos ainda planejam repetir o passo que garantiu uma vitória política e militar sem precedentes na corrida espacial, até então liderada com folga pelos soviéticos. A expectativa é que em 2024, uma mulher astronauta pise pela primeira vez no satélite. Caramba! Então vamos lá. Sobre a notícia, é correto afirmar que... Então, uma notícia que contextualizou. Vamos observar as alternativas. O lançamento da Apollo 11, missão da NASA que levou astronautas pela primeira vez na história à superfície da Lua, foi determinante para o fim das tensões da Guerra Fria. Galera, Guerra Fria... Não, galera. Não vai determinar o fim. Pô, vamos dar uma olhada na data aqui. 1969. Não é isso? 20 de julho de 1969. Caramba, estava em pleno auge da Guerra Fria. Se não auge, um momento muito de grande disputa entre as duas potências bem consolidadas ainda, né? Então, não vai decretar o fim. Claro, vai decretar uma vitória americana e dentro de uma perspectiva ideológica isso é muito importante. O que as duas estavam disputando, afinal de contas? Disputando quem ia consolidar sua influência pelo mundo, quem ia consolidar o seu sistema. Então, um com o socialismo, o outro com o capitalismo. É por isso que a gente chama de Guerra Fria, não é mesmo? Não é uma guerra bélica, não é uma guerra onde realmente confrontos armados acontecem, apesar de terem acontecido pelo mundo, e inclusive com participação dessas duas potências, né? A gente vai ver essas guerras, a Guerra da Coreia, do Vietnã. Então são guerras dentro do contexto da Guerra Fria e que vão ter, inclusive, participação dessas... Mas agora, conflito direto entre as duas, a gente não vê. A gente não vê. Então, por isso a Guerra Fria. Se o conflito é ideológico, caramba, uma disputa tecnológica, uma disputa espacial, ela vai ser basicamente para dizer, olha só, o capitalismo que faz isso aqui acontecer. O capitalismo que garante esse desenvolvimento. No capitalismo que as pessoas vivem melhor. Então, essa disputa ela se deu em diversas questões políticas, de influências que impactaram o mundo inteiro. Agora não, a Guerra Fria vai terminar lá oficialmente com a dissolução da União Soviética, em 1992, galera. Falta muito tempo, né? Algumas perspectivas historiográficas vão definir o fim da Guerra Fria, ou pelo menos o início do fim, com a queda do Muro de Berlim. Então, tá longe ainda de ser determinante para o fim das tensões, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Alternativa B. A missão Apollo 11 foi resultado de um longo trabalho colaborativo entre os Estados Unidos e a União Soviética no campo tecnológico. Então, galera, colaborativo, os caras eram inimigos. No colaborativo,
Talvez indiretamente. Você poderia até pensar assim, pô, mas né, como eles estavam ali numa disputa e é uma competição sadia, porque tanto é que a União Soviética estava super na frente ali na corrida espacial, colocando o primeiro satélite, fazendo o primeiro homem chegar no espaço e tal. Não pisar na Lua, mas pelo menos chegar ali um pouco à órbita e tal. Aí depois os caras chegaram e mandaram o homem à Lua. Caramba, competição, pô. A gente está disputando, isso é uma colaboração. Não é uma colaboração, galera. É uma disputa, uma competição onde você não quer o bem do outro, não. Colaboração é quando... Então, a gente vai aqui numa questão de uma forma saudável, um esforço entre iguais, um esforço... A gente está aqui para ver quem chega primeiro, mas, pô, vai ser bom para todo mundo. Não era essa a mentalidade, não. A mentalidade era realmente ser superior, se mostrar superior. Mostrar que o seu sistema supera o outro em diversas instâncias. Beleza? Então, nesse contexto que se deu a corrida espacial. Além do que, se você parar para pensar, dominar o espaço pode representar muita coisa. Naquele momento, eles tinham muitas poucas informações, mas dominar o espaço vai dizer que não representa muita coisa. Quantas tecnologias, por exemplo, satélites são responsáveis? Se um determinado país domina essa tecnologia e tem uma quantidade de satélites satisfatório, ele vai conseguir ter várias ferramentas que vão ser úteis em diversos campos tecnológicos, militares e afins. Então é importante pensar nesse sentido também, a dominação em si. Então, vamos continuar aqui. Não foi colaborativo. Então, isso aqui é uma alternativa C. Mesmo após 50 anos, a Guerra Fria ainda se faz presente por meio de discussões que alegam ausência de provas que Neil A. Armstrong tenha pisado em solo lunar. Que isso, gente? Como assim? É o quê? Teoria da conspiração? Sim, talvez em grupos de teoria da conspiração você com certeza vai ver esse tipo de discussão que o cara não pisou na Lua. E mesmo assim, a Guerra Fria não se faz presente por causa disso, sabe? Então, vamos com calma, né, galera? Acho que essa questão está muito fora da casinha, dá para descartar ela com facilidade. D. A missão que levou os primeiros homens à Lua está inserida no contexto da bipolarização do mundo e representou vitória estadunidense na corrida espacial contra a União Soviética. Perfeito. Tá? Agora sim, a gente tem uma alternativa que está falando com muita coerência o que está relacionado àquele contexto. Tá? O termo bipolarização ele é muito importante, vocês com certeza viram em suas aulas nono ano, e ele vai representar justamente essas duas potências que vão estar disputando suas influências pelo mundo. Perfeito. Alternativa D, marcada com sucesso, porque você vai olhar e vai falar, caramba, isso é tudo que eu estudei, cara. Nossa, fácil, moleza. Vou passar. Alternativa E, a chegada estadunidense no espaço contrasta com a realidade tecnológica daquele momento histórico, marcado pela escassez de investimentos, devido aos gastos com a Segunda Guerra Mundial. Gente, não faz isso comigo, não. Os Estados Unidos saiu da Segunda Guerra Mundial uma das maiores potências, né? Tanto é que essa bipolarização acontece porque surgem duas super potências, que é a União Soviética e os Estados Unidos. Cara, pensa para os Estados Unidos. A guerra não foi nem na casa deles. Eles participaram, sim. Rolou aquele incidente de Pearl Harbor, sim. Aí não chega nem perto do desastre dos europeus. E eles, como parceiros dos europeus, vão fazer o quê? Vão, logicamente, oferecer diversas ajudas econômicas. E com os europeus extremamente desolados, de onde vai vir os produtos que eles vão consumir? Porque agora as fábricas, cara, muitas acabaram e muitas ficaram exclusivas ali para guerra, para criar armamentos bélicos. Dificilmente eles vão conseguir dar conta de abastecer o mercado europeu com os produtos próprios. Então eles vão precisar importar muitos produtos. Nesse caso, o maior polo industrial do mundo, os Estados Unidos. Então isso vai gerar muita grana. Grana é o que não falta. Então não existe escassez, não. Escassez de investimento, na Guerra Fria, os caras vão querer investir mais ainda justamente por conta dessa disputa ideológica, investir muito, investir pesado em tecnologia, em educação, conhecimento, infraestrutura, para melhorar as condições
né, para mostrar que ali o pessoal vive melhor e tal. Isso tudo vai acontecer nesse período. Ou seja, uma alternativa completamente errada, que não faz o menor sentido. A gente conseguiria matar, até porque a D tá bonitinha. E é assim, cara. Esse feeling que eu quero que vocês tenham. Saber interpretar, eu sei, eu sou professor de história, estou aqui, tenho conhecimento para estar conseguindo desmistificar essas questões aqui. Aí você, pra você é fácil e tal. Não é assim, galera. Pô, tu estudou e tal. Tu vê ali uma interpretação de texto, você consegue matar as questões. Se tu não é muito bom em história, relaxa. Só presta atenção, lê com cuidado. E a prova do SESI é cheio de alternativa que é absurda. No máximo, muito máximo, vai ficar entre duas. E aí você usa o seu raciocínio lógico, usa o seu conhecimento, que eu tenho certeza que você tem, porque você se preparou. Só não precisa ficar nervoso. Tranquilidade, vai lá, né, respira fundo e faz a prova. Fechou, galera? Ó, a gente fez essa análise da prova de 2019 e depois a gente vai fazer a análise das outras provas. E aí eu espero que você continue assistindo os vídeos, porque eu tenho certeza que isso vai ser de muitíssimo importante para a sua aprovação. Então, eu espero vocês assistindo os outros vídeos, hein? Valeu! Até mais!